Kim, olha só, ó, fogueira, isso aqui, ó, dá-se o nome de ramo. Vou te contar uma história sobre o mês de junho. Havia cinco irmãos, Kim. Esses 5 irmãos viviam maravilhosamente bem. 5 irmãos, o pai e a mãe, todos morando na mesma rua. O pai na frente, a casa do pai era muito grande, o terreno dele, e todos os filhos foi casando e fazendo uma casa ao lado da casa do pai. Fizeram 5 casas, como a do pai, 6 casas. Todos moravam maravilhosamente bem. Cidadezinha pequena, porém próspera, financeiramente muito bem a cidadezinha. Só havia uma igreja nessa cidade. Mas que o mês de junho, que é o mês que nós estamos vivendo, hoje é 24 de junho. Rapaz, imagine que maravilha era a festa do mês de junho para essa família. Olha aqui, se reuniam todos os cinco irmãos, as cunhadas, que não era cunhada, eram irmãs, se consideravam como irmãs, os filhos dos 5 irmãos, todos os filhos brincavam com os primos maravilhosamente bem. O pai, a mãe, todo mundo se reunia no mês de junho e ia para o mato buscar um ramo. O ramo é essa árvorezinha aí. Tá vendo ao lado da fogueira? Um ramo. E chegava, ia todos cantando para o mato. Chegava lá, arrancava o ramo, escolhia uma árvore fina, tá vendo? Fina, leve, aparentemente leve, com a copa bonita, e trazia, cortava-se esse ramo e trazia para casa. Chegava na frente da porta da casa assim, ó, recanteado, e cavava um buraco. Enquanto os adultos estavam cavando o buraco, as crianças estavam pegando frutas, enchendo a árvorezinha de fruta, tá vendo? Fruta, bandeirola, enchia a árvorezinha de frutas. Laranja, tangerina, laranja da terra, laranja pera, laranja de umbigo, amendoim, milho, batata doce, pacotinho de amendoim, pacotinho de biscoitinho de goma. Enchia a árvorezinha. Os adultos levantavam a árvore e pilava, aterrava. Ficava aquela árvore ali os 3 dias de festa, que era sexta, sábado e domingo. Nunca faltava alimento nessa árvore. E colocava-se uma mesa ao redor, ao lado da árvore, colocava uma mesa bem extensa, uma mesa grande. E ali toda aquela família trazia suplemento para aquela mesa. O alimento do mês de junho, milho verde, trazia mingau de milho, mucuzá, trazia bolo de puba, bolo de aipim, tudo que tinha tradição da mês de junho tinha naquela mesa. Nunca faltava aquilo. As crianças, todos os primos brincando ali ao redor da fogueira, soltando fogos, entendeu? Aí uma das crianças perguntava: pai, para que botou essas frutas na árvore? Para que, pai, essa mesa lá de fora, que não deixou dentro de casa? E o pai falava: filho, possa ser que tenha alguém na cidade que não tenha nada o que comer. Para ele não ficar constrangido, ele vem aqui e pega uma fruta, pega um milho, arrancava um milho da árvore, pegava um espetozinho que estava encostado na árvore e espetava o milho e ia assar na fogueira, compartilhar aquele momento com eles. Eles ficavam alegres, que eram pessoas estranhas, não sabia nem quem era a pessoa que ia compartilhar com eles, mas eles ficavam muito alegres quando apareciam as pessoas estranhas. E ficava triste quando a pessoa saía. Não, eu tenho que ir, vou passar na casa da comadre Joana, passar na casa do compadre Pedro. Quando aquela pessoa estava saindo, os irmãos ficavam tristes, rapaz, todo mundo triste. 5 irmãos, uma alegria, muita gente passava pelaquela festa, ia em casa de vizinhos, mas era uma paz, paz. Ao domingo, os 5 irmãos, o pai e a mãe, as suas esposas, todos os filhos se arrumavam e ia para a única igreja
A única igrejinha que tinha na cidadezinha. Essa igreja, eles iam, chegava lá, a igreja pregava como normalmente ela prega, só sobre família. Prega fortalecendo a família, fortalecendo o laço familiar. E aquela família voltava todo mundo alegre, em paz. Fechar a porta de casa, Quinho, nunca. Não tinha necessidade. Fechava-se sim. Por quê? Por causa do frio, por causa da chuva. Você está entendendo, Quinho? Por causa do vento, a poeira que entrava em casa, mas por causa de violência. Não tinha violência, Quinho. E não é muito tempo não, eu só tenho 53 anos, Quinho. Imagine. E muitas pessoas que nesse momento estão ouvindo essa história de 5 irmãos, e o pai e a mãe, eles sabem que eles viveram isso. Muitos que estão ouvindo viveram isso. Não tinha necessidade de fechar a porta da casa. Tinha paz. Nós tínhamos paz. Era paz. Havia um dia, que esse dia existe hoje, mas não tem mais a mesma força de quando eu era criança. Da história dessas 5 famílias. Não tem mais a mesma força. Esse dia chama Sexta-feira da Paixão. A gente que dava a benção ao nosso pai de joelho. O nosso pai dava a benção ao nosso avô de joelho. O nosso padrinho, aonde estivesse o nosso padrinho naquela cidade, a gente tinha que sair da nossa casa e ir na casa do padrinho, dar benção a ele de joelho. Que imagine um período de paz que nós vivíamos. Se tivesse nosso pai e uma pessoa adulta conversando, ai daquele que passasse no meio. Se passasse no meio ali, o pai olhava com o olho atravessado, podia saber que ia receber correção. Você está entendendo que era um momento de paz. Aí fica a pergunta, como foi que entrou? Como foi que entrou a violência entrou na Terra? Se esse período não tem muito tempo. A violência entrou na Terra, vou te explicar como. Um certo dia, naquela pequena cidade, cidadezinha próspera, com muita paz, com muito amor, você está entendendo? Era a união entre aqueles irmãos, a união entre as esposas dos irmãos, a união entre todos e o pai e a mãe deles, a união entre os filhos, que todos os primos ficavam brincando. Um certo dia alguém anunciou, veio trazer uma notícia. Você sabia que está abrindo outra igreja? Todo mundo se assustou. Que igreja? Outra igreja? Sim, está se abrindo outra igreja. Essa igreja diz que o batismo que nós fomos batizados, que não é de Deus, não. Que o verdadeiro batismo de Deus, quem tem é eles. Quinho. E aí começaram a levar essa mensagem na nossa pequena cidade. Os pais dos 5 irmãos. Os pais não aceitaram a mensagem. Foi ao irmão mais velho, entre os 5, o irmão mais velho aceitou a mensagem. Ali começou, Quinho. Por quê? Porque aquele irmão mais velho falava agora em seu coração que todos os 4 irmãos e o pai e a mãe estavam servindo ao diabo. Porque ele sim, naquele momento, fazia parte do povo de Deus. Olha que situação, Quinho. No mês de junho, os 4 irmãos reunidos, o pai e a mãe, e a casa daquele irmão fechada. Os seus filhos não brincavam mais com os primos. A sua esposa não se reunia mais com as cunhadas. E ele não se reunia mais com os irmãos e o pai e a mãe. Porque no coração dele ele achava que ele era representante de Deus e que a família dele representava o diabo. Quinho, foi dor, Quinho. Ver aquela casa fechada, aquela casa nunca mais se abriu. Só se abria para ele ir trabalhar, ou para a esposa ir para a feira, ou o menino ir para a escola. Antes, todos os primos iam para a escola sorridente, todos juntos. Depois que esse irmão recebeu essa mensagem, o filho dele não ia mais para a escola com os primos. Ia sozinho. E os primos tentando falar com ele, ele correndo os primos. O pai tinha dado a ordem para eles não ficar com o primo. Que foi muita dor. Com o tempo, quando menos espera, que outra igreja apareceu, uma igreja dizendo que eles estavam errados. Inclusive aquele irmão que aceitou a mensagem do batismo estava errado. Chegou dizendo porque eles guardam um dia que não é o verdadeiro dia. Esse dia que eles guardam é o dia
é o dia do sol, é o dia do diabo, que o verdadeiro dia é o que eles guardam. Quinho. E aí propagou essa mensagem, foi para o pai, a mãe, o pai não aceitou, foi para outro irmão. Outro irmão recebeu a mensagem. Agora ficou agora dois irmãos sem se falar entre si e sem se falar com os três. Imagina você, Quinho, que situação. Eles não se falavam entre si e não falava com os três. Porque todos os dois achavam que era povo de Deus. Agora já não era mais o do batismo, agora já era o do dia. Imagine agora que em duas casas fechadas não se abria mais aquelas portas. Achando pouco, que veio a terceira igreja. Essa terceira igreja veio trazendo a mensagem que todo aquele povo estava errado porque doava sangue. Sangue é vida, sangue não pode ser doado. E que o nome de Deus é Jeová, não é Deus. Igreja, Deus não habita em templo feito por mão de Jeová, não habita em templo feito por mão de homem. É salão, não é igreja. Que propagou essa terceira mensagem. O terceiro irmão pegou a mensagem. Agora ficou três irmãos sem se falar entre si e todos três achando que é povo de Deus, representando o povo de Deus. E agora, Quinho? O mês de junho, agora só dois irmãos, o pai e a mãe, e três casas fechadas. Eles não falando entre si, não se falavam, e nem falava com o pai, nem a mãe, nem com os dois irmãos. Cidadezinha próspera, chegou a ter a quarta igreja. Essa quarta igreja chegou falando que todas as quedas estavam erradas. Por que estão erradas? Porque as mulheres dele oram sem o véu. A verdadeira igreja ora com o véu. E agora aqui? A quarta igreja, o quarto irmão pegou a mensagem. Agora ficou quatro irmãos sem se falar, quatro irmãos sem se falar. Só ficou um irmão. O nome desse irmão é Neymar, e o pai e a mãe. Eu lembro dessa história. Quinho, foi muita dor, Quinho, quando uma daquela família que aceitou uma dessas mensagens diferentes, o pai pegou uma jovem da denominação dele, levou para dentro de casa para ajudar a mãe. Um certo dia a mãe saiu para fazer compra, quando voltou, o pai estava na cama com aquela jovem. Destruiu aquele casamento. O filho estava revoltado porque lembrava e amava a vida que vivia, a paz que tinha anterior, se revoltou com o pai, saiu e entrou no mundo das drogas. Foi ali que começou toda a violência na terra, porque nós tínhamos pais. Entendeu? Nós tínhamos pais. A violência entrou na terra através dessas igrejas que hoje diz que se não fosse as igrejas, a gente tinha paz. A gente estava vivendo em paz. E até hoje aparece igreja diferente falando que é de Deus, que são povo de Deus, são povo de Deus. Hoje tenha medo quando chegar alguém representando a igreja na sua casa. Se ele bater na sua porta, pode ter certeza que ele vai levar a sua paz, ele vai tirar a paz que sua casa tem. Porque se você for de uma denominação, a sua esposa da mesma denominação que você, os seus filhos da mesma denominação, se ele te levar a uma denominação diferente, dá discórdia na sua casa e continua a violência aumentando, e essa violência entrou através dessas denominações. E o mais interessante é que todos eles se dizem ser povo de Deus. Ser povo de Deus. Mentira. É mentira que hoje, conhecendo a história, a gente vê, tirou proveito dessa história dos 5 irmãos e Neymar e seu pai, os 4 irmãos que seguiu uma denominação diferente, Neymar e o pai e o pai e a mãe continuou na mesma denominação de paz que eles viviam. Você está entendendo, tio? Qual é a história? O que você pega nessa história? Que havia um período aqui
bem próximo de nós que havia paz. E quem foi que tirou essa paz? As denominações, as igrejas. Elas que tiraram essa paz. E elas que continuam tirando essa paz. E a única coisa que elas pegam é dizendo que são povo de Deus. São povo de Deus. Não é não, Kim. É mentira. Todos eles são mentirosos. Todos são mentirosos. Eles deveriam ter vergonha de falar isso. Porque o verdadeiro povo de Deus está no livro que eles têm, a Bíblia. Está lá o verdadeiro povo de Deus. O verdadeiro povo de Deus foi o quê? Foi escravo. Entendeu? Foi escravizado. O verdadeiro povo de Deus está lá em Deuteronômio 28, cumprindo em cima deles. O verdadeiro povo de Deus casou com a mulher, mas outro homem deitou com ele. Você vira para um cristão hoje e fala, e aí? Tu é o verdadeiro povo de Deus, nós somos povo de Deus. Tu casou com tua mulher, outro homem deitou com ela? Não, então não é tu, filho. Porque o verdadeiro povo de Deus casou com a mulher e outro homem deitou com ela. O verdadeiro povo do Eterno, ele teve filho, o filho foi arrancado da sua mão e ele não teve força para fazer nada. Por quê? Não teve força para fazer nada? Porque não pertencia a ele. E outro homem deitou com a mulher dele, porque a mulher dele não pertencia a ele, era escrava. Pertencia a seu senhor. Está entendendo por quê? O Eterno falou que o verdadeiro povo dele seria maldito no campo e maldito na cidade. Hoje o verdadeiro povo do Pai é humilhado na cidade. Olha o negro jogando bola, como é que eles fazem. Que são o verdadeiro povo de Deus, que eles deveriam olhar para o Pai. O Pai falou assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, eu sararei a vossa ferida. Você está entendendo, Kim? O povo fica humilhando o verdadeiro povo do Eterno, fica humilhando o verdadeiro povo de Deus, que são eles, são os negros. Foi ele que foi escravo, não teve outro não, Kim. Foram eles que foram escravos, eles são o verdadeiro povo do Eterno. E o que é que vai acontecer? Esse povo vai voltar assim, ele vai se humilhar ao nosso Pai, ao Eterno, ao verdadeiro Deus. Quando ele voltar ao Pai, que se humilhar, o Pai vai sarar a ferida deles. Aí sim, esses são o verdadeiro povo. E o que é que vai acontecer? Hoje, se você quer ser enxertado na videira verdadeira, que são esse verdadeiro povo, não é a primeira do batismo, não é a segunda do dia, não é a terceira do salão, não é a quarta do véu, e nem a quinta, nem sexta, nem nenhuma. O verdadeiro povo são os negros. Você quer ligar o verdadeiro povo? Liga na sua mente. Aceite desde já esse verdadeiro povo que são os negros. Porque eles vão voltar ao Pai. Quando eles voltar, que se humilhar ao Pai, o Pai exalta eles, sara a ferida deles e eles agora povoam a terra novamente. Aí sim, nós vamos ver e viver o verdadeiro povo e o verdadeiro Deus. Mas isso que está aí, que porque eles foram na nossa pequena cidade e destruiu nossa cidade, destruiu a paz da nossa cidade, foi por quê? Pelo dinheiro. Pelo dinheiro. Está entendendo? Que nós possamos voltar para o Pai e aceitarmos o verdadeiro povo e não aceitar esses falsos que ele diz que são povo. O do batismo diz que são povo. O do dia diz que é povo. O do salão diz que é povo. O do véu diz que é povo. O que é que eles estão fazendo com isso? Eliminando o verdadeiro povo. Porque o verdadeiro povo foi escravo. O verdadeiro povo casou com a mulher, o homem deitou com ela. O verdadeiro povo teve filho, o filho foi arrancado da sua mão. O verdadeiro povo é humilhado no campo e é humilhado na cidade. Quem são o povo hoje que está jogando bola e estão jogando banana para eles? Quem é que está jogando bola e estão chamando lá na arquibancada de macaco? São o verdadeiro povo do Eterno. Agora eles deveriam. Volta ao nosso Pai enquanto há tempo. Vocês são verdadeiros povo do Eterno. Sim, são vocês que foram, os descendentes de vocês foram escravos. Vocês são verdadeiros. Volta para o nosso Pai, que todo esse sofrimento, essa mentira acaba.